Boa noite, essa é a live do PET, 2/11/2020, estamos iniciando às 7 horas, 2/11, dia dos finados. Oi Everton, oi Ariston, boa noite. Podem ir entrando, enquanto a professora também não entra, acho que podemos dar os comunicados. Primeiramente, quem eu sou, né? Meu nome é Bruno. Como o pessoal que tá aí já deve saber. Como é que vocês estão? Olá, Everton. Olá, professor. Olá, Alan. Buenas. O professor provavelmente deve estar quase entrando. Aí, écola. Um minuto. Olá a todos. Bom, acho que se a professora quiser esperar um pouquinho, o pessoal ir entrando. Claro, claro. Você está escutando? Sim, estou escutando alto, claro. E você está me escutando bem? Tá ótimo. Perfeito. Então, boa noite, professora, né, primeiramente. Queria começar agradecendo o convite, participar dessa live. E mais uma live aqui do PET, né, que a gente vem promovendo desde algum tempo, não vou saber exatamente quando, mas devido à pandemia, né, a gente propôs essas discussões e cá estamos agora, já no mês de novembro, 2/11, dia de finados. Normalmente a live é no sábado que acontece, né, mas a gente quis aproveitar. Boa noite, Diego. Boa noite, Yasmin F. Entendi. A gente quis aproveitar esse feriado para ouvir um pouco da professora Cariane Marques da Silva. Acho que eu vou começando um pouco já a introdução. Desde maio. Obrigado, Diego. Vou começando um pouco a introdução então da professora, como eu disse. Cariane Marques da Silva, seu nome. De acordo com seu Lattes, ela é bacharel e mestra em filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria, UFSE. Doutoranda em filosofia na Universidade Federal de Santa Catarina, na UFSC. Professora substituta de filosofia, UFPA. Atuou como coordenadora de filosofia e coordenadora executiva no projeto de extensão Alternativa Pré-Universitária Popular, UFSM também. Como tutora do curso de especialização em ensino de filosofia no ensino médio, UFC. Professora tutora em graduações online, filosofia e ética na PUC. E professora substituta de filosofia na Universidade Federal da Bahia, UFPA. Tem experiência na área de epistemologia. Bom, acho que 7h05 podemos começar, professor. Se você quiser fazer uma introdução, boa noite a todos que estão entrando. Quiser falar sobre o tema, né, da sua fala, enfim, sinta-se à vontade e a palavra é sua. Obrigada, Bruno. Obrigada a todas as pessoas que estão agora nos assistindo e que terão a oportunidade aqui de a gente estabelecer esse diálogo. Eu agradeço ao espaço, agradeço ao convite. Acho que a filosofia, em grande medida, se faz quando a gente estabelece uma possibilidade de diálogo, de discussão saudável sobre esses temas. E para mim é muito interessante ser convidada para falar sobre epistemologias feministas. É um tema ainda que
estou me inserindo, como acho que muitos estamos nos inserindo, porque, como mais para frente quero tocar nessa questão, ainda a filosofia em geral tem uma certa resistência em assumir o feminismo como teorias que podem contribuir diretamente à filosofia. Mas, enfim, então aqui eu pensei, dentro de epistemologias feministas, fazer uma relação com o que eu estou estudando agora no meu doutorado. É algo que eu gosto, algo que me instiga muito filosoficamente e que eu vejo uma pertinência importantíssima na minha vida prática, na minha vida fora da filosofia também. Então, em um primeiro momento aqui, eu gostaria de falar, de modo muito geral, como que nós na filosofia tradicionalmente vemos esses debates que giram em torno do conceito de conhecimento. Como você ali me apresentou inicialmente, minha graduação e meu mestrado, eu tive a oportunidade de, por muito tempo, estudar teorias da justificação dentro de perspectivas muito tradicionais da epistemologia. E o que é a epistemologia dentro da filosofia, né? É essa área da filosofia que tem um interesse central no conceito de conhecimento. E tudo que gira em torno do conhecimento, né? A epistemologia tradicional vai dizer, bom, o que gira em torno do conhecimento basicamente são 3 grandes conceitos. Mas há um desses 3 grandes conceitos que é o principal deles, que é o conceito de justificação. Eu diria que hoje está mudando bastante essas perspectivas, né? Mas por muito tempo eu acho que a gente encontra na literatura epistemológica, né, uma atenção demasiada ao conceito de justificação. Está dando eco? É comigo? Bom, aqui tá normal. Será que não é isso, Vestre? Para os outros, alguém, por favor, pode ver se está ecoando bastante? Então, bom, desde os gregos antigos, a gente pode ver na literatura lá de Platão como assumido, as leituras sobre Platão, de que o conceito de justificação, o conceito do que contemporaneamente a gente vem se entender como justificação, ele é um conceito muito importante para essas teorias, para a definição, para entender o que é o conhecimento. Então, por muito tempo eu estudei, estive em torno dessas questões sobre justificação, e só no doutorado eu comecei a atentar a questões que iam além desses conceitos mais centrais do que a gente estuda na epistemologia, e que me foram muito interessantes para, inclusive, conceber debates ou diálogos com áreas afins à epistemologia, que eu diria até que não são áreas afins. A gente está dissolvendo categorias, talvez. Não há mais a categoria do que é a epistemologia, ou exatamente do que é a ética ou do que é a política. São assuntos que parece que convergem todos e contribuem em alguns aspectos para a gente teorizar, ou falar, ou pensar sobre esses conceitos. Então, quando pensamos em conhecimento, a gente, tradicionalmente na epistemologia, a gente pensa em teorias que vão tentar responder questões sobre a natureza do conhecimento, a justificação do conhecimento, as possibilidades de conhecimento, o alcance do conhecimento, quais os critérios, as condições. E diríamos que na década de 60, não só em epistemologia, mas a gente vê que em várias áreas da filosofia, começou-se a surgir muitas questões. E uma das grandes questões foi uma questão posta por Edmund Gedder, né, que é um clássico aí apenas de 3 páginas, que coloca em jogo uma definição muito tradicional de conhecimento. E, posteriormente a isso, a gente vê um leque de teorias surgindo para tentar dar conta desse problema que o Gedder colocou.
Há, claro, vertentes que vão dizer que não é um problema genuíno, né? Mas se a gente aceitar, né, talvez alguns pressupostos ali postos por Gödel, é difícil teorias do conhecimento hoje dar conta, assim, da tradição, dar conta desse problema. Dar conta no sentido de conseguir respondê-lo sem promover outros grandes problemas epistemológicos. Pensamos, por exemplo, a epistemologia naturalizada, ou uma ideia de naturalização da epistemologia colocada por Quine, como isso vem, né, numa esteira de problemas encontrados nas teorias tradicionais. E pensemos também nas teorias de uma epistemologia social, em que vai defender que há aspectos do conhecimento que são sociais. E aí que eu diria que se insere, quem sabe, o pensamento feminista. Então, basicamente, quando a gente pensa a epistemologia dentro da filosofia, a gente pensa em um trabalho, e a epistemologia analítica, a gente pensa em um trabalho teórico de tentar entender o que é esse conceito e tentar apresentar boas definições teóricas sobre esse conceito. E aí, qual é o grande lance quando a gente pensa em feminismo? Seja lá qual for o feminismo ao qual a gente está se referindo ou tratando, eu acho que, de modo muito geral, uma marca de qualquer feminismo é que o feminismo, ele é uma pauta política. E ele é uma pauta da ação. É claro que há teoria, e é preciso teoria, mas, assim, quando a gente pensa de modo muito geral, né, as teorizações feministas, elas estão olhando para a realidade e querendo falar sobre essa realidade. A realidade aqui do feminino, por exemplo. Como essa realidade do feminino interfere na ciência, interfere na economia, interfere, né, nas questões intelectuais, interfere em muitas áreas. E aí, assim, pensando nas áreas das humanidades acadêmicas, acredito que a filosofia é uma dessas áreas que teve a maior dificuldade de se inserir os debates feministas como debates que têm contribuições filosóficas e que são filosóficos também. A sociologia aceitou isso, a antropologia, né? Várias outras áreas das humanidades e sociais, mas a filosofia me parece, assim, não, assim, nem falando aqui da epistemologia, falando da ética, da política, né? Então, quando a gente vem para a epistemologia, né, e pensa assim, nossa, mas são estudos tão teóricos, como conseguir relacionar estudos tão teóricos sobre um conceito com pautas que são pautas políticas e que não são só pautas políticas teóricas, são pautas políticas da ação. Pensando a política bem a modo aristotélico, assim. A política se faz na ação, se faz ali quando a gente se reúne e conversa sobre as nossas questões que não são individuais. Claro, poderíamos aqui questionar até onde vai o indivíduo e o individual e o público, né? Mas, enfim, então, pensando a política exatamente nessa questão da ação, mas não só pensando a ação, pensando como teorizar essa ação, né? Como dar nome a isso tudo que a gente vive. Então, como pensar epistemologias feministas? Eu uso aqui o plural exatamente porque a gente tem muitos feminismos, né? E muitos olhares sobre o que é epistemologias feministas. Mas eu penso que essa união, ela é possível quando a gente vem a conceber, por trás disso tudo, possibilidades de conceber um conceito que ele tem caráter também prático, ou caráter até político, como o conceito de conhecimento. Eu levo bastante em consideração que o conceito de conhecimento, o conhecimento, ele acontece dentro das nossas cabeças, e não dentro, né, de computadores ou de objetos.
E aí que vem a grande questão aqui também, dentro dessas vertentes sociais, é que vai considerar o sujeito que conhece, o sujeito que crê. Vai considerar a sua situação social, por exemplo. Poderíamos dizer que até muito pouco tempo, o sujeito que conhece a situação dele, isso independe por argumentos do tipo, eu agora estou com bastante eco. Também tá, professor? Deixa eu ver se eu consigo. Bom, eu vou continuando para a gente ver se... Agora eu estou sem eco. Então, vamos vendo para... me avisa, avisem também aí no chat, enfim, fique à vontade. Perdi minha reflexão agora. Deixa eu voltar a ela, deixa eu catar ela aqui. O que eu estava falando? Sobre o conceito de ação, sobre a importância de pensar a ação e como pensar o conhecimento e pensar o sujeito que conhece, né? O olhar social na epistemologia vai considerar o sujeito, aquele que crê, aquele que vem a conhecer, e a sua situação. E, obviamente, aí o feminismo vai colocar a situação do gênero, ela implica, né, nessas nossas dinâmicas epistêmicas. Não há uma neutralidade aí. Há uma implicação epistêmica por conta do gênero, por exemplo. Então, enfim, por conta de toda essa estrutura machista, patriarcal, sexista que nós vivemos, né, isso influencia, inclusive muitas vão defender, até no modo de definir um conceito. Por mais que a gente tenta buscar neutralidade, por mais que a gente tente buscar objetividade, universalidade, né, o viés de gênero às vezes está ali. Então, essas questões eu penso que elas são muito sensíveis para a gente pensar como podemos aliar uma reflexão sobre o conhecimento com pautas que também são políticas e que reivindicam a ação. E que reivindicam o olhar, a ação para vir a teorizar sobre ela. E por isso que a gente vai pensar também que quando a gente pensa em feminismo, o feminismo negro vai olhar as questões que as pessoas negras sofrem e como as mulheres brancas, por exemplo, não sofrem, ou não vivem, ou não entendem. Então, há algo que o feminismo negro fale que o outro feminismo não vai falar. Assim, eu penso que, de modo geral, qualquer feminismo qualquer feminismo que a gente venha a pensar, ele tem a pauta política em jogo. E essa pauta política, ela pode ser pensada como também uma pauta de importância epistemológica. E aí eu trago aqui um exemplo que é um exemplo daí exatamente do que eu pesquiso, que são as injustiças epistêmicas. Eu estudo uma filósofa chamada Miranda Fricker, e ela atualmente é professora da Universidade da cidade de Nova York, e tem um projeto muito interessante, teórico, epistemológico, social, que vem a nomear um fenômeno que há muito tempo tem sido descrito na literatura. Mas ela identifica esse fenômeno e diz, isso que está acontecendo, isso que as mulheres, principalmente mulheres do movimento negro, estão identificando, isso são injustiças epistêmicas. Basicamente, o que Miranda Fricker vai apontar é que preconceitos e estereótipos identitários, eles interferem nas nossas práticas epistêmicas. E aí Miranda Fricker vai mostrar por que isso é uma injustiça. Porque isso não é outro nome, porque isso está na ordem do que a gente sempre pensou que fosse político, e porque agora, de repente, isso está na ordem do conhecimento. Ela vai dizer,
há uma interferência nessas nossas dinâmicas epistêmicas, que essa interferência ela fere o sujeito na sua capacidade de conhecedor, ou na sua capacidade de produzir e transmitir conhecimento. Então, Miranda Fricker vai dizer assim, olha, há duas grandes categorias de injustiças epistêmicas. Injustiças testimoniais, que são aquelas injustiças promovidas na relação entre alguém que fala e alguém que escuta. Eu profiro algum conhecimento e há alguém que escuta ele. Pensemos que muito do conhecimento que a gente adquire é um conhecimento por testemunho. É um conhecimento que alguém nos fala algo e a gente dá um crédito para essa pessoa. Então, pensemos nos nossos educadores, pais, mães e afins que nos educaram, né? A gente ofereceu muito crédito a eles sobre tudo que eles estavam nos falando sobre o mundo. Isso é um conhecimento acessado por meio de testemunho. Miranda Fricker vai apontar e vai falar assim, a aquisição desse tipo de conhecimento, ela não é neutra. Né? Pensemos, por exemplo, no racismo. Quando nós deixamos de dar crédito, de conceder ou de reconhecer o crédito de alguém que está falando por conta da sua cor. Ou pensemos no machismo, quando deixamos de reconhecer, reconhecer o crédito que uma mulher tem só por causa que ela é mulher. E aí a gente vai pensando em várias categorias que estereotipam, né, e que também nos oferecem identidade, e como a gente vai norteando quem a gente aceita nos fornecer conhecimento, quem a gente não aceita, né, por conta desses nossos preconceitos e estereótipos. Mas eu aqui não quero me pautar nesse tipo de injustiça. Meu ponto é um outro tipo de injustiça, que é o tipo de injustiça testimonial, o tipo de injustiça hermenêutica. E o que é injustiça hermenêutica? Injustiça hermenêutica é aquele tipo de injustiça promovido por uma lacuna de significação que a gente não tem sobre as vivências, sobre a realidade, sobre os fenômenos que acontecem nas nossas vidas. E Miranda Fricker oferece um exemplo que eu acho assim, muito, muito bom, que é sobre o conceito de violência sexual, de assédio sexual. O entendimento do que é um assédio sexual, ele não está aí a todo tempo. E Miranda Fricker coloca um caso da década de 70 nos Estados Unidos, em que uma mulher que trabalhava dentro de uma universidade estava sofrendo assédio sexual do seu chefe. Ela estava muito incomodada com isso, ao ponto de não conseguir ir mais trabalhar, e pedir demissão. E quando ela pede demissão, ela não consegue justificar por que ela está querendo sair do trabalho dela. Ela só está muito incomodada e ela não quer mais estar ali com seu chefe. As amigas dessa mulher, que sabem do que está acontecendo com ela, ficam indignadas com a situação e promovem ali um movimento para denunciar esse caso. Só que elas não conseguem entender como que isso seria denunciado, qual é o crime que está acontecendo, qual é o problema que está ali acontecendo. Elas não tinham nome para isso. Até que um estudo, uma averiguação sobre isso, chegou ao seu entendimento de que isso era um tipo de assédio, um assédio sexual. E ter esse entendimento do que é um assédio sexual promoveu nessa pessoa, e não só nela, mas a partir dela, né, o entendimento para as mulheres, principalmente, de vários problemas que elas sofrem na realidade, mas que elas talvez nunca tiveram a oportunidade de conseguir falar sobre esse sofrimento, ou dar nome a ele. Por isso a lacuna de significação, né? E pensemos em quantos espaços mulheres nunca estiveram
ou quando tentaram estar foram negadas ou pejorativadas e não puderam falar, ou quando tentaram falar foram silenciadas, né? E não conseguiram dar nome e falar sobre suas vivências. Foram os homens que estavam falando sobre as vivências das mulheres. E isso é tão explícito hoje no mundo médico, por exemplo. Ainda temos anticoncepcionais para mulheres e não temos para homens. Por quê? Porque são homens falando de problemas e identificando eles como as mulheres que fossem solucionar algo. São homens falando de problemas de mulheres, né? Pensemos, por exemplo, na Grada Quilomba, quando fala sobre a branquitude e como nós brancos, né, falamos do racismo e da questão do racismo como um objeto, como se fosse falamos do negro, falamos do racismo. Ela diz assim, está na hora do negro falar dele, está na hora do negro falar sobre o racismo, né? Mas, claro, a Miranda Fricker mostra que, e na literatura, quando a gente vai ler diversas pensadoras, Audre Lorde, por exemplo, Angela Davis, afins, a gente começa a ver elas denunciando isso, denunciando esses espaços que eram silenciados, denunciando movimentos. Pensemos aí na caça às bruxas, né? Por exemplo, né? De todo um movimento para arquitetar o que é o feminino e como que deve ser tratado o feminino e como que deve ser pensado o feminino. E como é importante silenciar mulheres que estudam, mulheres que pesquisam, mulheres que sabem lidar com ervas, mulheres que têm controle dos seus corpos, mulheres que entendem dos seus corpos. Obviamente que era importante ter este controle para alguns fins muito específicos. E isso tem implicações epistêmicas. Miranda Fricker vai apontar e vai falar assim, olha... Né? E aí eu gostaria de chegar aqui ao ponto sobre a marginalização hermenêutica. Porque essas pessoas, as mulheres, por conta de uma estrutura machista, as mulheres nunca estiveram em pé de igualdade com os homens para falar sobre as coisas. Então, nas relações de poder, os homens sempre estiveram ali para falar mais e para legitimar, inclusive, o que pode ser falado em muitos dos espaços. E Miranda Fricker aponta isso falando assim, há uma marginalização aí, onde grupos que não estão no poder, para assim dizer, no poder dessas relações identitárias, esses grupos, eles não conseguem, quando querem, ter a voz como outros grupos. Brancos têm um acesso à fala muito maior do que negros têm acesso à fala, por conta do racismo, por exemplo. Então, Miranda Fricker vai apontar isso e, por conta dessas marginalizações epistêmicas, a produção, inclusive, de significação, de teorização sobre os fenômenos da nossa realidade, elas têm um viés. As mulheres não participam como os homens dessa teorização, de dizer o que são as coisas, né? Aqui tem um exemplo clássico assim, de movimentos que agora a filosofia e inclusive os movimentos de mulheres filósofas e mulheres que querem trazer filósofas para as referências, apontando como na área política, por exemplo, Rousseau, ele foi alguém muito referenciado, muito defendido, muito estudado. E na mesma época de Rousseau, tinham outras mulheres falando e defendendo questões muito compatíveis às dele, mas com outras perspectivas. Mary Wollstonecraft, por exemplo, é uma delas, né? Mãe da Mary Shelley, que escreve Frankenstein. Ela escreve reivindicações aos direitos da mulher, fazendo críticas absurdas, assim, de importantes a Rousseau, sobre concepções sobre a sociedade, sobre a família, sobre a educação. E por que quem aqui que é da filosofia já leu ela?
Por que ela não está sendo referenciada? Ela, no século XVIII, vem a falar sobre a importância de um casamento ser uma relação harmoniosa, que não fosse por conta dos bens das famílias, mas sim por conta de propósitos políticos comuns, por conta de propósitos educacionais ou comuns, né? Por conta de sentimentos também. Vem falar sobre educação, e aí quando a gente vê as nossas ementas e os nossos currículos na área da pedagogia, a gente vê referências a Rousseau, mas a gente não vê referências a ela. Então, pode-se até argumentar falando que as mulheres não produziram tanto quanto os homens, mas claro, as mulheres não eram nem alfabetizadas, mas quando produziram eram silenciadas. Ou não eram lidas, ou eram pejorativadas. E ainda hoje, isso é muito comum dentro da filosofia em geral. Pensemos nos nossos currículos, nas nossas ementas, pensemos em quantas filósofas ao longo de toda uma graduação, hoje no Brasil, nós estudamos. E aqui não é um resgate apenas de referências femininas, é um resgate de pensamentos, de reflexões sobre aspectos também muito importantes. Por que nossos cânones são todos homens? Será que só os homens estavam falando sobre isso? Será que só eles vêm a ser referências? E os nossos cânones hoje, os nossos principais cânones dentro da filosofia, todos homens? Será que há neutralidade nessas suas teorias? Hoje, assim, eu vejo trabalhos importantíssimos dentro da epistemologia tratando da questão da razão. Até onde a razão tem esse papel todo delegado a ela para o conhecimento. Ela tem o conhecimento proposicional como pensado na filosofia. Mas até onde ela dá conta disso tudo que parece que as teorias vêm tentando sustentar, mas que as questões sociais do sujeito parecem colocar em xeque defesas de grandes cânones dentro da filosofia. Exatamente por considerar que talvez nunca houve uma neutralidade aí nessas teorias todas. Por melhor que elas fossem e são a filosofia, que propõe reflexões importantíssimas sobre aspectos importantíssimos, essa defesa de que talvez ali havia ou há uma neutralidade, talvez seja uma defesa pensando que os homens nunca não tinham influência do seu meio e do machismo e do patriarcado em que viviam para escrever o que escreveram. Então, uma das grandes pautas hoje do feminismo é considerar o sujeito e o seu social, onde ele está inserido. E eu acredito que é possível, sim, colocar isso na agenda, numa agenda epistemológica, como a epistemologia tradicional pensou, ou como a epistemologia tradicional pensa, né? Há questões, sim, dentro da epistemologia que eu penso que merecem toda a atenção teórica e até abstrata que às vezes reivindica as teorias, as pesquisas aprofundadas nesses conceitos. Mas eu acredito que não há mais como a gente fugir da questão social que influencia para o conhecimento. Então, quando Miranda Fricker aponta, ou melhor, dá nome a esses fenômenos que ela identifica como que estão ocorrendo há muito tempo, ou sempre ocorreram de algum modo, ela ali aponta que, de qualquer modo, toda a nossa tentativa de produzir conhecimento, de transmitir conhecimento, de adquirir conhecimento, de manter o conhecimento, essa dinâmica toda epistêmica, ela não é neutra.
Então, pensando agora no feminismo, eu até divulguei ali falando assim, o que o feminismo tem a ver então com isso? Né? Acredito que a pauta feminista, principal de colocar, né, que essas reivindicações teóricas são reivindicações que olham para a ação e que olham para o político, contribuem para a gente pensar uma epistemologia que dê atenção a todas essas interferências éticas e políticas e sociais e econômicas que promovem em nós uma aquisição, uma rejeição, por exemplo, de uma verdade ou de algo que a gente aceita ou não como verdadeiro. O Gilmar fez algum comentário ali sobre a epistemologia. Sim, se a professora quiser... A epistemologia tradicional é capaz de corrigir essas injustiças. Gilmar, eu acredito que a epistemologia tradicional não é capaz de corrigir essas injustiças. Eu acredito que essas teorias sociais, elas têm vindo reivindicar que as definições de conhecimento, elas precisam atentar também para questões sociais. A Miranda Fricker, por exemplo, que é a filósofa que eu estudo, ela não vai fazer uma crítica à epistemologia tradicional, tampouco vai tentar fazer uma defesa. Mas eu não vejo nessa teoria ali como uma teoria que conseguiria salvar esses propósitos de uma epistemologia tradicional. Colocaria ainda mais questões a uma epistemologia tradicional. Porque, inclusive, como o Geder lá atrás coloca, e como Linda Zagzebski, por exemplo, Ernesto Sosa, identificam, parece que qualquer tentativa de apresentar uma definição de conhecimento vai falhar se pensar nessa perspectiva da tradição. Que, como os epistemólogos talvez não gostam muito desse termo, mas que descorporifica o sujeito. Eu acho que essas epistemologias sociais, epistemologias feministas, têm vindo para corporificar o sujeito que conhece. E eu acho que é esse o ponto assim, que está reivindicando uma revisão, talvez, nessas propostas de definição deste conceito. Porque este conceito é um conceito que funciona aqui dentro das nossas mentes, por exemplo. Dentro de sujeitos que estão agindo, que não estão em nenhum momento em uma situação de neutralidade, por exemplo. Bom, eu não sei se já está no nosso horário, mas basicamente o que eu trago aqui é só essa reflexão mostrando que o feminismo ele tem a contribuir à filosofia em geral, mas a epistemologia, eu vejo essa contribuição em trazer esses aspectos práticos e políticos como aspectos importantes para um olhar as nossas práticas epistêmicas, e talvez não só as nossas práticas epistêmicas, porque quando olhamos as nossas práticas epistêmicas, talvez a gente repense também como estamos teorizando essa prática epistêmica. Porque também queremos uma teoria definida de conhecimento que dê conta sobre a realidade, sobre como é possível de fato conhecer. Então, eu acredito que é possível uma revisão, eu acho que isso já está acontecendo, na verdade, dentro da literatura epistemológica contemporânea, tentando sim ainda de um modo normativo tentar entender o que é o conhecimento, mas levando trazendo, na verdade, questões práticas para talvez melhor conceber como funciona o conhecimento. Tem outra pergunta ali? Da Letícia. Se a professora quiser, Sim, por favor. Eu finalizei há pouco uma pesquisa nomeada Uma Crítica Feminista à Filosofia da Ciência.
Nessa pesquisa, recebi vários comentários, os quais desvalidavam essa discussão no meio filosófico, pois se tratava de algo muito voltado para o sociológico, histórico, a história e psicologia, sociologia, história e psicologia. Acho que Sim, é o que eu comentava no início, né, de que é uma grande dificuldade de a gente conseguir legitimar que as teorias feministas, elas são importantes, né, às teorias filosóficas. Que elas não são só importantes às teorias sociológicas, às teorias históricas, antropológicas, né, mas também filosóficas. Né? Sandra Harding faz uma crítica às teorias que ela chama teorias da vida, que seria a medicina, ou melhor a biologia, talvez melhor a biologia, e as teorias da sociologia, e ela mostra como há viés androcêntrico nessas teorias. E ela diz assim, por melhor que a gente possa conceber o que é um bom fazer da ciência, realizando aquelas condições de neutralidade, de universalidade, de objetividade. Por mais esforçado que um pesquisador, que um biólogo, ele possa ser para cumprir, né, de forma objetiva a sua pesquisa, a Sandra Harding diz assim, até aquilo que ele recorta enquanto problema é algo que é influenciado não por teorias da área específica que ele conhece, mas talvez por outras questões. E ela diz assim, por que nas teorias da biologia a gente vê falando sobre os homens da caverna, os homens, né, que trabalharam para melhorar, para evoluir a espécie, não vemos falar sobre as mulheres. Ela diz assim, são questões que são homens falando disso. Será que aí não há um recorte que eles, assim como antes eu dei o exemplo do anticoncepcional, são homens falando que a questão contraceptiva é um problema da mulher e que é a mulher que tem que resolver ele tomando anticoncepcional. Um medicamento, uma droga que implica em muitos problemas ao corpo da mulher. E os homens até hoje não veem isso como um problema que eles têm que resolver. E a Sandra Harding diz assim, sim, estamos fazendo ciência aí, mas olha só o recorte de problemas todo enviesado, né? Todos com viés. E ela diz assim, será que aí não há, né, todo um direcionamento do que é produzido como conhecimento, do que não é produzido como conhecimento? A própria Grada Quilomba fala assim, Grada Quilomba é nascida em Portugal, mas trabalha há muito tempo na Alemanha, e ela fala assim, quando eu entro em sala de aula, quando eu entrava em sala de aula e perguntava sobre a conferência de 1888, eu acho, ninguém sabia, nenhum alemão sabia, nenhum alemão branco sabia, mas os negros sabiam, que foi a conferência que fez uma partilha em toda a África e distribuiu elas para países da Europa, conforme o interesse desses países para a extração de bens naturais. E ela diz assim, onde que isso está sendo estudado? Isso é um crime à humanidade há mais de séculos e nenhum alemão está sabendo disso. Por quê? Por que isso não está na ementa? E aí pensamos na história do nosso país. Muitos pesquisadores comentam aí sobre o concurso que foi feito para contar a melhor história de como se descobriu o Brasil. Quem ganhou o concurso foi um italiano. E ele escreveu uma história assim, e que essa história foi base para se escrever o hino da independência do Brasil. E que lá está que, né, parece que nem... ele fala que parece que é um país que nem houve escravidão. Tentando, assim, esconder toda a questão histórica e de massacre, de escravidão que há ainda no nosso país, mas que faz parte da origem do nosso país, da nossa
sociedade. E aí a gente fala assim, por que a gente não estuda isso na história, na escola? Por que só um tipo de história está sendo contado? E quem que está contando isso? Por que os europeus estão contando a história do Brasil? Ou da América Latina? E isso tudo tem implicações epistêmicas se a gente pensar. Eu trazia uma outra fala comentando sobre o nosso problema atual no Brasil enquanto pesquisadores, que não tem financiamento. E que para continuar, às vezes, desenvolvendo suas pesquisas, acabam saindo do país. Vão para outros países que estão fomentando a pesquisa. E eu falava assim, que ótimo que essas pessoas estão conseguindo fomento para desenvolver as suas pesquisas. Mas uma bióloga brasileira que vai para a Inglaterra, por exemplo, fazer suas pesquisas lá, dificilmente ela vai estudar problemas do Brasil. Problemas típicos brasileiros, né? Doenças brasileiras, curas para doenças brasileiras, né? Como o mosquito da dengue, por exemplo, como a zika. E aí eu fico pensando assim, essa fuga de cérebros que acontece, ela é muito, muito problemática epistemologicamente, porque deixamos de ter pessoas pensando nas nossas questões, nos nossos problemas e buscando solução para eles aqui. E isso além de implicações políticas, implicações econômicas, isso também tem implicações epistêmicas, de o que está sendo produzido, o que está sendo pesquisado. Só para finalizar, né, a pesquisa temos uma professora, a pesquisa da Juliana, esqueci o sobrenome dela agora, mas ela faz uma pesquisa mostrando o número de docentes e estudantes de pós-graduação em filosofia no país. E mostra a baixa porcentagem de mulheres, tanto na pós-graduação quanto depois na docência. E quando ela identifica isso, ela diz, será que isso é um problema ao acaso? Por que na filosofia do nosso país temos uma predominância não só referencial, não só teórica, mas também de pessoas trabalhando nessa área, de um gênero e não de outro? E como isso tem implicação no que a gente aprende sobre o que é filosofia, sobre como se faz filosofia, sobre metodologias filosóficas, inclusive, sobre cânones filosóficos. Isso tem, sim, também caráter epistêmico. E eu acredito que, então, o feminismo, ele vem para situar muito bem isso aí, e colocar que as questões práticas, elas têm implicação, sim, para pensar uma teoria melhor, que dê conta disso que acontece na realidade quando a gente pensa nas nossas práticas epistêmicas. Bom, acho que agora está terminando o nosso tempo. É isso. Eu agradeço pela fala, agradeço pela atenção de todas as pessoas que estão aqui. Espero que a gente tenha um momento agora para, enfim, dialogar sobre isso. Sim, professora. Bom, temos 12 minutos, que eu abri a live bem 7 horas. Então, sim, primeiramente, eu ia avisar sobre os certificados, que o Diego está passando com o link aí. E, em segundo lugar, agradecer a professora pela palavra, por essa discussão que é importantíssima, né? Como a gente tanto percebe na filosofia, na graduação, assim, no próprio departamento de filosofia. E, assim, e é uma pergunta que eu tenho, assim, muito, que me veio bastante, principalmente quando a Letícia disse, que é justamente por que na filosofia é tão grande a resistência. A força dessa resistência como ela bem explicita, é maior do que em outras áreas, como a histórica e a sociologia. Como se, além dessas implicações epistemológicas, houvesse umas pressuposições também que implicassem, então, nessa marginalização. Né? Ou seja, como a professora disse, a herança de uma tradição maldita, né, digamos assim. Do ponto de vista dessa cisão do gênero, né? E do prejuízo que essa cisão traz. Então, eu não sei se a professora quer já responder algumas perguntas, que a Ana Margarete fez um apontamento,
A Letícia fez alguns também durante a sua fala, eu acredito que a professora tenha visto. Então, eu vou falar sobre essa da Ana Margarete. Que várias pesquisas na área da psicologia cognitiva mostram que os seres humanos raciocinam cheio de vieses cognitivos. Por exemplo, o viés da confirmação, né? Não somos tão racionais quanto pensamos. Ou seja, eu acho que ela está levando para um questionamento de um princípio muito, muito forte na ciência, né? Que é o da racionalidade. A professora quer comentar? Sim, essa ideia de que a epistemologia é uma filosofia primeiro, de que a epistemologia primeiro vai dizer o que é conhecimento para depois se legitimar o conhecimento, eu acho que já caiu por terra há muito tempo, né? A psicologia cognitiva hoje oferece muitas contribuições à filosofia, assim como a filosofia oferece contribuições à psicologia cognitiva. E esses estudos certamente contribuem muito, inclusive para pensar que a teoria, as grandes teorias do conhecimento que demandaram toda uma atenção ao conceito de justificação, talvez pudessem também demandar uma atenção ao conceito de crença. A gente vê de modo muito geral se falando assim, o conceito de crença para o conhecimento é um conceito específico das teorias da psicologia cognitiva. O conceito de verdade é um conceito das teorias ontológicas. O conceito puramente epistemológico é o conceito da justificação, para essa definição. Quem sabe o conceito de crença também seja um conceito importantíssimo para se pensar conhecimento. E quem vem contribuindo muito para isso é a psicologia cognitiva, mostrando exatamente esses vieses que implicam no que a gente aceita como uma verdade e rejeita como falsidade, por exemplo. E que, enfim, pensar nessa racionalidade toda para dar conta, como muitos pensaram, herança de uma modernidade, poderíamos dizer assim, não dá conta de a gente conseguir entender o que é isso que a gente quer saber, que é o conhecimento. Perfeito. Bom, agora a pergunta da Letícia. Acho que temos 8 minutos, acho que se a professora quiser continuar respondendo aí na próxima, não tem problema. Enfim, de que forma posso me munir de comentários como esses, que eu possa validar sim este debate dentro da filosofia, professora? Que eu acho que está um pouco dentro da discussão, da pergunta da Lucilene também, que é como pensar a efetividade da luta política, considerando os vários tipos de feminismo. Né? Então, se a professora quiser responder cada uma por uma, ou... Pensar na primeira pergunta, primeiro, eu acho que está tendo um grande esforço de pensadoras brasileiras muito interessadas em divulgar mulheres filósofas, mulheres pensadoras, e mais do que essa divulgação é também falar sobre isso, falar sobre esses temas, né? E divulgar no sentido que eu digo assim, até de traduzir. Hoje fala-se que a gente não tem boas traduções, ou não tem quase nada de traduções para colocar nas nossas ementas, então um grande serviço é um serviço de tradução, por exemplo, dessas mulheres, porque elas estão aí desde os gregos antigos falando de filosofia. Mas por que elas não estão nas nossas referências? Porque elas nunca foram estudadas ou não foram traduzidas para muitas línguas. Então, um dos esforços que eu vejo que tem contribuído muito para a filosofia é o esforço de fazer traduções de pensadoras mulheres, de filósofas. O outro esforço, obviamente, é reivindicar que elas estejam nas ementas, que elas sejam também estudadas como pensadoras que estão contribuindo para o debate sobre determinados temas. E acredito também que há muitos artigos, capítulos de livros, ou livros até inteiros, que estão tocando exatamente nessa questão da dificuldade de legitimar o feminismo dentro dos estudos ou da teorização filosófica. E penso que a gente encontra aí um grande material, um bom material, que nos serve como argumento
diante dessas investidas que, inclusive, eu participo de um grupo de estudo, já vou fazer aqui propaganda, e esse grupo de estudo está cunhando um termo que é exatamente sobre isso, sobre a dificuldade que nós, mulheres que estudam filosofia, tem, às vezes, para conseguir falar sobre feminismo sem antes ter que ficar legitimando por que o feminismo é importante para a filosofia. Quando a gente entra nesses espaços de debate, em que tem questões de gênero dentro da filosofia envolvido, parece que a gente tem que perder um grande tempo tentando legitimar que isso é de importância filosófica. E a gente está tentando cunhar um termo assim, para esse fenômeno que acontece só com mulheres. Dentro desses espaços, né, que tentam, às vezes, uma defesa de tese, uma defesa de dissertação, uma defesa de um trabalho, de uma pesquisa, um interesse de uma pesquisa, inclusive. E às vezes a gente tem que ter todo um esforço para tentar legitimar que isso é de importância filosófica. Há muitas publicações de pensadoras, de professoras da filosofia que estão batendo exatamente nesse ponto, falando que a gente não precisa, porque isso sim, né, isso tem contribuição filosófica, e tem contribuição filosófica mostrando como questões práticas da ação e da política, elas são inerentes a várias questões filosóficas, inclusive questões da ordem do conhecimento. Não só questões como a gente pensa em ética e política, mas questões bem teóricas também. E pensemos na filosofia da ciência, né, que também tem aí uma pauta feminista importante. Então, eu, assim, para tentar dar conta desses problemas, né, eu sugiro assim, que a gente procure. Tem a Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, por exemplo, que está movimentando, né, muitos artigos e muitas referências de mulheres femininas. Tem vários outros grupos que estão nessa divulgação e nesse trabalho, assim, de argumentação filosófica a favor de um feminismo, de contribuições feministas à filosofia. Eu diria que um nome aqui, pensando agora, é a professora, por exemplo, Carla Rodrigues, da UFRJ. Ou a professora Janine Satter, que é minha orientadora, que é lá da UFSC. Que são pessoas que realmente colocam essa questão dessas dificuldades que a gente tem, exatamente pela filosofia achar que não precisa pensar questões práticas da ação antes da teoria. Agora a segunda pergunta que eu já não... Sim. Um minuto. Como pensar a efetividade da luta política? Professor, na verdade, acho que vai terminar agora, então vamos encerrar essa live, e aí na próxima a professora responde. Mas só para levantar já a pergunta, então, como pensar a efetividade da luta política, considerando os vários tipos de feminismo? E, bom, agradecimento da Letícia, né? Muito obrigado, professora, pelas contribuições. E voltamos depois dos comerciais. Brincadeira. Mas se o professor certo, quiser... 2 minutos, aí a gente está de volta, né? Se quiser umas 8h05 para o professor tomar uma água, ou não precisa, pode ser direto. Pode ser? Olha, por mim pode ser direto, assim, se terminar e já iniciar outro. Então, perfeito. Daqui a 1 minuto estaremos de volta. Até já.